Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Nós estamos conversando hoje sobre o sionismo cristão, a presença de pentecostais na Terra Santa, e o nosso convidado é filósofo, teólogo, cientista da religião, formado pela Universidade Metodista de São Paulo, né, onde você fez o mestrado, né, Wallace? E eu queria saber agora, Wallace, sobre essa questão da relação com o Islã e também com os outros cristãos e cristãs de origem árabe. Certo. Como eu adiantei um pouco no bloco anterior, né, havia uma simpatia, um filossemitismo, né, uma amizade, uma simpatia maior pelos chamados semitas judeus por parte dos pentecostais, que preferiram, por questões sociais, culturais, étnicas, assim, a visão de mundo, na verdade, favoreceu muito nessa preferência. E, por causa disso, a missão dos pentecostais se via mais no sentido de levar a Cristo aqueles que não tinham reconhecido Jesus como Messias quando Jesus veio pessoalmente à Terra. Então, seria um segundo momento de evangelização dessas pessoas. Por outro lado, já se tinha um retrato muito baseado naqueles estereótipos sobre os árabes, sobre os orientais, sobre serem exóticos, serem diferentes, serem isso ou aquilo, e inclusive isso continua muito presente na maneira que a gente avalia. A gente sempre fala de um Oriente estranho, né? O muçulmano é sempre associado ao terrorismo, a uma questão negativa, e nesse sentido se elabora... Tem essa redução, inclusive, né, em relação às pessoas do Islã, as pessoas muçulmanas. Mas ela acontece, eu entendo o que você está dizendo. Desculpa, eu não peguei a... Não, é quando você fala que existe uma associação do muçulmano com o terrorismo. Aí eu dizia que essa associação é muito ruim. Infelizmente, ela acontece, né? Exatamente. Sim. Continua acontecendo, né? Então, você imagina isso há 100 anos atrás. Sim. E nesse sentido, claro que por algum ato de misericórdia, de gentileza, os pentecostais e as pentecostais acabavam evangelizando também a comunidade árabe, porque no final todo mundo precisa de Jesus, né? Mas sempre com aquele pé atrás, assim, de eu prefiro mesmo evangelizar os judeus. Mas a resposta dos judeus era muito menor do que a resposta dos muçulmanos com relação à aceitação da fé cristã. Do ponto de vista cristão-palestino, nós temos uma teologia palestina da libertação. Como é que se dá a relação dessa teologia contextual com esse cristianismo de matiz pentecostal? Flávio, é muito louco você pensar que a região onde nasceu o cristianismo, onde Jesus deu seus primeiros passos, os 12 foram escolhidos, enfim, todo aquele cenário que a Bíblia relata, por onde Jesus passou, Jerusalém, Galileia, hoje tenha apenas 2% de cristãos. É bastante curioso, né? A grande maioria da população daquela região, né, que hoje compreende Israel e os territórios palestinos, é de primeiro judeus, depois muçulmanos, e apenas 2% deles são cristãos, e ali juntando todas as vertentes do cristianismo que estiverem presentes lá. Na sua maioria, cristãos ortodoxos, católicos, depois vem luteranos, anglicanos. Os pentecostais são uma minoria da minoria, quase difícil de contar. Mas o que acontece? O cristianismo na Palestina existe desde que o cristianismo existe. E a gente, às vezes, olha para o Oriente, como eu falei, com uma perspectiva preconceituosa. Então, a gente costuma achar que todo mundo que é árabe é muçulmano, todo mundo que é muçulmano é árabe, e são confusões muito comuns, né? Mas, por exemplo, o país mais populoso em número de muçulmanos é, na verdade, a Indonésia, que não é árabe de forma alguma. A Turquia também tem uma grande população de muçulmanos que não são árabes também. O próprio Irã é um país de origem persa, né?
Então, o islamismo entra como uma religião, assim como brasileiros podem ser cristãos, né? Pessoas de outros países podem ser também muçulmanos. Apesar de que a língua árabe é muito preciosa para o islamismo, né, por causa do Alcorão, mas nem todo mundo que fala árabe é muçulmano, e nem todo mundo que mora na Palestina é muçulmano também. Eles são palestinos, né? Mas eles são cristãos. E dentro dessa perspectiva vão se surgindo teologias próprias da região, inclusive uma teologia da libertação, que busca olhar, que busca resistir à ocupação, que busca resistir o colonialismo, o ocidentalismo imposto àquela região. Sim. Você falava que esse movimento pentecostal é a minoria numa minoria cristã. Não é? Quais são as dificuldades, né, os desafios que o pentecostalismo, em particular, enfrenta nesse seu projeto de missão, né, de atuação ali na região da Terra Santa? Certo. As igrejas mais tradicionais, desde o catolicismo até o protestantismo mais recente, todos enfrentam dificuldades por conta de algumas questões próprias do Estado de Israel. Por exemplo, o número de cristãos em geral vem reduzindo de anos para cá. Então, as igrejas que são milenares, seculares, têm lá uma frequência mínima de cristãos, porque quando podem, eles mudam de localidade por conta das complexidades da ocupação. Da mesma forma, cristãos que venham de fora e queiram implantar novas igrejas também são barrados por uma série de dificuldades. A primeira delas é porque é expressamente proibido em Israel se pregar qualquer tipo de proselitismo, porque Israel pretende se manter como um país judeu, né, um Estado judeu, e, portanto, a pregação cristã é proibida. Inclusive, é proibido o casamento entre judeus e pessoas de outras religiões em Israel. Claro que se você vem casado de outro lugar, você pode reconhecer o seu casamento em Israel. Mas, a princípio, essa pregação, essa mudança de religião é completamente desencorajada no Estado de Israel. E as comunidades pentecostais que funcionam, que são comunidades mais novas, né, que não tem aqueles templos, aquelas catedrais que às vezes a gente vê na TV, na internet, precisam de lugares mais informais. Então, às vezes funciona num salão comercial e são funcionamentos muito restritos, geralmente para imigrantes ou na casa de famílias. Eles não podem dizer muito que são cristãos porque tem essa resistência. E, de fato, programas de televisão, por exemplo, que tenham a perspectiva de evangelização, como acontece muito no Brasil, são proibidos em Israel por causa dessa questão do proselitismo. Como é que essa agenda repercute aqui no Brasil, né? Essa relação do pentecostalismo com o sionismo cristão, como é que isso repercute nas igrejas no Brasil, no campo político, no campo simbólico? Olha, eu acho que a dificuldade de implantar igrejas em Israel praticamente não afeta em nada a perspectiva sionista dos cristãos. Porque é como se eles desligassem uma chavinha e falassem assim, apesar dos judeus hoje rejeitarem a pregação, né, imaginando um cristão sionista falando isso, no futuro Jesus Cristo, quando voltar, vai dar um jeito de convencê-los de que, de fato, ele é o Messias, enfim. E, por outro lado, o simbolismo, essa conexão afetiva com as descrições que a Bíblia traz, por exemplo, dos candelabros, da arca, dos muros, do templo. Então, existe uma conexão bastante afetiva por causa da leitura bíblica e também por causa desse imaginário literalista de que Israel necessariamente precisa passar por determinados processos para garantir que o plano de Deus se cumpra. Então, é meio que uma coisa assim que o próprio plano de Deus pode estar em jogo se nós não apoiamos Israel. E aí você vai ter diversas associações, diversas campanhas, desde aquelas que falam assim, vamos orar pela paz em Israel e fazem um culto específico, aquelas que arrecadam dinheiro, que enviam voluntários. Inclusive, um dia eu estava num café da manhã em Jerusalém e um senhorzinho que gostava muito de conversar me perguntou assim, o que você está fazendo aqui? Aí ele logo foi falando o que ele estava fazendo lá. Ele fazia parte de uma organização que ajudava migrantes, que ajudava judeus a migrarem para Israel, judeus de qualquer parte do mundo. Porque a volta dos judeus para Israel
é um dos aspectos bíblicos que sinalizam o fim dos tempos. Então, nesse sentido, ele se sentia ajudando diretamente. Tem outros que vão ajudar a plantar cedros no Líbano, porque uma passagem bíblica menciona que os cedros crescerão e coisas desse tipo que são levadas ao pé da letra e que traz um engajamento bastante profundo e bastante apaixonado, eu diria, por parte de grande parte dos cristãos, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil, a gente começa a ver essa agenda crescer bastante com a presença do atual governo, mas ainda não tem a proporção que tem nos Estados Unidos. Aqui é uma coisa mais ideológica ainda, né? Nos Estados Unidos existem políticas econômicas, sociais voltadas para ajudas diretas a Israel, até pela presença dos judeus também dentro da política israelense, enfim, por toda a trajetória que a gente viu os judeus passando ao longo da história, existe de fato essa comoção mundial em torno de uma reparação histórica ao judaísmo, né? Mas aí ela acaba se misturando com diversas questões políticas, sociais e religiosas também. A gente vai ver em São Paulo um templo de Salomão construído para convidar de novo esse símbolo do sionismo, né? O símbolo do judaísmo. É como se você estivesse mergulhando novamente no mais profundo da fé do Antigo Testamento. A pergunta que eu faço, se você me permite, é onde ficam os símbolos cristãos, né? Onde fica, por exemplo, sei lá, o lava-pés, onde fica a cruz, onde fica o vende tudo que tem e dá aos pobres, que são imagens bastante cristãs, né? Mas, ao mesmo tempo, existe esse filosemitismo, essa paixão por tudo que diz respeito ao judaísmo, que chega a beirar, às vezes, uma descaracterização da fé cristã em alguns momentos. Muito bem. Wallace, parabéns pela sua pesquisa, pelo seu trabalho. Muito obrigado por você ter acolhido o nosso convite para participar aqui no Religário. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer sobre as nossas atividades e cursos, você pode acessar a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religário Conhecimento e Religião.